Então, muito boa tarde a todos. Estou assim com a voz tão forte. Ouça. Podem baixar um bocadinho porque está a fazer muito eco. Está bem? Então, boa tarde a todos. Os presentes aqui na Casa de Oração e àqueles que estão lá em casa também, esta semana novamente, a verem-nos por Facebook. Bem-vindos à nossa reunião. E oramos e queremos e sentimos que vamos passar um bom tempo juntos, quer aqui, quer lá nas vossas casas, onde estejam a assistir por internet. Eu convidava todos a podermos abrir as nossas Bíblias em 1 de Coríntios, no capítulo 15. Então, 1 de Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. E vamos ler, começar aqui no versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, o que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua glória que me foi confundida não se tornou vã, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresce. Até aqui a palavra do Senhor. E nós celebramos a Páscoa há poucos dias. A semana passada, aqui reunidos, tivemos a bênção de ouvir o nosso irmão Manuel Vilhena falando acerca de os dias sequentes à ressurreição de Jesus Cristo, em que ele... E ainda estamos passando por esse período de 40 dias, se estivéssemos lá na época de Jesus, em que Jesus foi aparecendo, depois de ter ressuscitado, ele apareceu por 40 dias, em várias aparições, aos seus discípulos, aos seus seguidores, vivo e falando, ensinando a eles. E é isso que Paulo está aqui a escrever nesta primeira carta aos Coríntios, a dizer isso mesmo também. E sabemos também pelas Escrituras que Jesus, depois destes 40 dias em que ascendeu aos céus, ainda tornou a aparecer a mais, pelo menos a 3 pessoas. A Estevão, a Paulo várias vezes, e ele escreve isso e diz isso aqui nestes versículos também que acabámos de ler, e depois também a João, lá na ilha de Patmos. Portanto, nós adoramos a um Senhor, louvamos a um Senhor que está vivo e bem vivo. E Jesus hoje está, como diz também as Escrituras, à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós, sendo o nosso advogado, lembrando, como se fosse preciso lembrar, não é? Mas Ele está lá dizendo ao Pai que morreu por cada um de nós, quando nós, enfim, nos portamos menos bem e entramos em algum pecado. Bom, vamos ficar de pé e vamos ter uma palavra de oração, pedir a bênção de Deus para o culto desta tarde, para a reunião desta tarde. E vamos curvar as nossas cabeças e eu vou pedir ao nosso irmão Fonseca que possa nos dirigir numa palavra de oração, está bem? Agora somos teus filhos, como a tua palavra nos afirma. Por isso, Senhor Deus, nosso Pai,
Então podemos sentar. Eu vou pedir ao grupo de louvor que possa subir e que possa dirigir-nos em alguns momentos de louvor, e que cada um de nós agora possa tranquilizar a sua mente e possa esquecer as suas preocupações, os seus afazeres, e adorar ao Senhor conforme Ele é digno de ser adorado, louvarmos a Deus com alegria por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós, e não só por aquilo que Ele tem feito, mas por aquilo que Ele vai continuar a fazer. Nós acreditamos que o Senhor está com cada um de nós e que nos consola e que nos quer consolar e guiar a cada altura. Então, boa tarde, irmãos. Ia pedir que ficassem de pé os que podem. E como o meu pai acabou de dizer, é uma alegria estarmos aqui juntos para louvar ao Senhor. É muito bom estar em sua presença, amém? Amém? Então vamos louvar ao Senhor e dizer que é bom estar em sua presença. É bom estar em tua presença, com teu povo a cantar louvores. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. É bom estar em tua presença, com teu povo a cantar louvores. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. Tu fazes alegrar a música em mim, és a razão do meu viver. É bom estar em tua presença, com teu povo a cantar louvores. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. Mas esta música tem gestos. Então quando for para saltar, vamos todos saltar. E quando for para levantar as mãos, vamos levantar as mãos e celebrar. É bom estar em tua presença, com teu povo a cantar louvores. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. É bom estar em tua presença, com teu povo a cantar louvores. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. Tu fazes alegrar a música em mim, és a razão do meu viver. É bom estar em tua presença, com teu povo a cantar louvores. É bom saltar e alegrar, levantar as mãos e celebrar. Em 2 de Salmos, não, 2 Samuel 22, 26 diz: Tu, Senhor, és fiel a quem te é fiel, és repreensível com quem é repreensível para contigo. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com
Então, boa tarde, mais uma vez. Diz no livro de Jeremias, capítulo 10, no 6º versículo: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Vamos então juntos louvar ao nosso Deus com a próxima canção, que se chama Magnifiquemos ao Senhor. Vamos magnificá-lo exatamente pelo que dizem estas palavras, por não haver ninguém comparável ao nosso Deus. Magnifiquemos ao Senhor, demos glória ao nosso Salvador. Magnificar o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificar
todo o meu ser. Para ti quero viver, todo o meu respirar, e por onde eu andar, faz tua vontade em mim, faz tua vontade em mim. Podemos sentar, e graças a Deus por estes momentos de louvor e de adoração ao nosso Senhor. Não sei se estiveram bem atentos à letra com que estávamos a louvar a Deus, e principalmente a este final. Estávamos a dizer para o Senhor fazer a sua vontade em nós. Agora temos consciência que nem sempre a vontade de Deus é igual à nossa vontade. E estamos preparados para isso. É que por vezes a vontade não é coincidente. E é bom que a gente possa disponibilizar, como cantávamos, todo o nosso ser, todo o nosso respirar, tudo entregar ao Senhor. Porque a vontade do Pai, a vontade de Deus, é certamente o melhor para a nossa vida. Nós podemos até nem estar a perceber porque é que isso é melhor, mas é o melhor que o Senhor tem para cada um de nós, para a nossa vida, para o nosso caminhar. Muito bem, vamos ter uns momentos agora em que vamos ouvir a palavra do Senhor, aqui e todos aqueles que estão em casa também, aproveitar para cumprimentar um ao outro, que me apercebi que estava, não dá para dizer o nome de todos, mas o nosso irmão Luís Alves está lá, graças a Deus por isso, nos está a escutar, também o Samuel Fonseca, também o nosso irmão Júnior, o Júnior o mais crescido, não é o mais pequeno, está lá também a assistir à reunião, também mandar a Sofia Capote, também Ramírez, e mandar um grande abraço aqui da igreja para o Zé P, que hoje faz anos. O Zé Pedro hoje faz anos e hoje não está cá connosco, nós até estávamos a estranhar ele não estar aí hoje, mas ele hoje está reunido com certeza lá em casa, com os seus pais e com a avó, com certeza, e estão festejando o seu aniversário. Hoje ele faz muitos parabéns, Zé P, que o Senhor te guarde e te abençoe a ti e aos teus pais também e a toda a tua família. Muito bem, então vamos ouvir. O Pedro Jardim também está. Então Pedro, aí bem longe, um abraço para ti e força, e trabalha muito, está bem? Isso não é para estar aí de férias, é para estar a trabalhar, está bom? Então vá lá, vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós viemos à casa de Deus principalmente para isto, para adorarmos ao Senhor, e também para aprendermos da sua palavra, e é isso que nós vamos fazer de seguida. Então vamos estar atentos àquilo que o Senhor nos quer dizer nesta tarde. Hoje quem nos vai trazer a palavra do Senhor é o nosso irmão ancião, José António Xavier, e que o Senhor possa falar através do seu servo, através da sua palavra, aos nossos corações nesta tarde. Então, boa tarde para todos os irmãos e para aqueles que estão lá em casa, que nos estão a ver e a ouvir. E eu gostaria apenas que fechássemos os nossos olhos por um pouco de tempo só. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por estarmos juntos e pela tua palavra que abrimos e que vamos meditar, Senhor. Ó Senhor, que tu fales aos nossos corações pelo teu Espírito, Senhor, como falaste ao coração daqueles a quem tu a inspiraste. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Ontem, quando estava vendo um pequeno vídeo que o nosso amado irmão Jorge Pratas mandou, e que os irmãos que estão no grupo do WhatsApp certamente já viram e já ouviram, nós vimos grande quantidade de crianças
a louvarem a Deus e a ouvirem a palavra do Senhor. E sabe-se também daquilo que tem acontecido lá por Moçambique e noutros países, e nunca se viu tão intensamente um período, penso eu, da história recente como este, em que tantos desalojados, tantas pessoas e tantas crianças como aquelas que têm aparecido e surgido lá, naqueles acampamentos, crianças que estão sós. E quando estava meditando neste vídeo, e meditando das dificuldades que algumas pessoas têm, que por vezes se encontram sós, vem-me à mente aquela afirmação que Deus faz quando da criação, e ter criado o homem, e ter visto que tudo era muito bom. Nós encontramos na palavra do Senhor as palavras que Deus proferiu dizendo: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Nós vamos falar sobre o casamento, nem nada disso, mas vamos falar sobre um servo de Deus, alguém que conhecia a Deus, Jacó, por exemplo, que conhecia a Deus, e que no capítulo 38 e versículo 24, diz a palavra do Senhor que ele, no capítulo 32, diz a palavra do Senhor que Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Mas nós sabemos porque é que Jacó ia fugindo do seu irmão Esaú. E diz a palavra do Senhor que quando ele soube que o seu irmão também vinha a caminho para se encontrar com ele com 400 homens, maior foi a fuga dele. Diz a palavra do Senhor até que Jacó teve medo e se perturbou. E no versículo 32 está aí uma afirmação que nos levou a meditar nesta afirmação que é feita aqui no versículo 32, que diz assim: ficando Jacó, portanto, ficando ele só, e portanto é sobre estas palavras que eu gostaria de meditar nesta tarde para nós, porque ficar só é permanecer, é conservar-se num determinado lugar, ficar só é ficar desacompanhado, é ficar afastado, é ficar de facto em pânico quando a pessoa fica em só. Ficar só, que sensações variadas, irmãos, essas palavras trazem a cada um de nós. Ficar só. Os irmãos já imaginaram todas aquelas crianças que ficaram sós, homens e mulheres que ficam sós quando perdem o seu marido, a sua mulher, e por aí fora nós podemos ver e às vezes sentir de alguma forma a experiência, a pormos nos lugares dessas pessoas. Nós às vezes pomos nos lugares dessas pessoas a pensar se um dia vamos ficar sós. Portanto, estas duas palavras, na verdade, causam-nos sensações variadas, estas palavras. A alguns, estas palavras, ficou só, Jacó, ou ficar só, algumas delas falam de solidão e de tristeza, não é? A outros, há pessoas que gostam de ficar só porque lhes fala de repouso, fala de silêncio, mas ficar a sós com Deus, é isso que eu gostaria de pensar convosco nesta tarde, pensarmos em conjunto, é que ficar a sós com Deus, ou ficar a sós com Deus sem Deus seria terrível demais. Mas ficar a sós com Deus é um antegozo do céu. É isto que eu gostaria que salientar. Ficar a sós sem Deus é terrível, mas ficar a sós com Deus é sentir o antegozo do céu. E, meus amados irmãos, o Senhor Jesus colocou diante de nós um exemplo.
e devemos observá-lo quantas vezes ele ficou a sós com Deus, sem mais companhia. Lá em Mateus 14, 23 diz a palavra do Senhor que Jesus anda sobre o mar. A seguir ele compeliu os discípulos a embarcar e a passarem adiante dele para o outro lado, enquanto despedia as multidões, e despedidas as multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho. Há momentos em que nós passamos a nossa vida sozinhos. Caindo a tarde, diz a palavra do Senhor, o Senhor Jesus estava só. Em Marcos 6,32, depois da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, mandou-os repousar, o Senhor Jesus, aos seus discípulos. E então foram, como diz a palavra do Senhor, sós no barco para um lugar solitário. Havia uma razão para o Senhor Jesus fazer esta recomendação aos seus discípulos, este mandamento. Porque ele próprio disse, noutra ocasião, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora. Estarmos sozinhos com Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor mostra que os maiores milagres de Elias e Eliseu tiveram lugar quando eles estavam a sós com Deus. E foi a sós com Deus que Jacó se tornou um príncipe. E é ali, a sós, que também podemos nos tornar príncipes, homens e mulheres portentosos, a sós com Deus. Portanto, ficar só, sem Deus, é terrível. Mas se nós ficarmos sós, mas tivermos o Senhor, estivermos com Ele e Ele conosco, então nós não somos infelizes. E Josué, a palavra do Senhor mostra que Josué, Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Josué, que servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num. Estava só quando o Senhor veio a ele. Gideão e Jefté, há muitas experiências da palavra do Senhor que nos mostram. Moisés estava só junto à sarça no deserto, quando o Senhor nosso Deus se manifestou a ele. Estava só, porque ele era um homem que conhecia a Deus. Deus tinha um plano para ele. Portanto, quando o Senhor nosso Deus está em nós e tem um plano para nós, nós não estamos sós. E isto é muito importante, não estar só. João Batista, quando apareceu lá no deserto, meus irmãos, ele estava só. Ele estava só. Quando João Batista apareceu lá no deserto pregando o batismo do arrependimento, ele estava só. Cornélio estava orando a sós quando um anjo lhe apareceu. Louvado seja o Senhor. No Apocalipse, diz a palavra do Senhor lá no capítulo 1, versículo 9, que João estava só em Patmos quando chegou mais perto de Deus. Nós, por vezes, mesmo que estando sós, tendo o Senhor connosco, nós, às vezes, nestes períodos de solidão, podemos estar muito perto dele. Podemos estar muito perto dele. E João teve esta experiência. É ele que diz lá no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho. Diz a palavra do Senhor até que foi no primeiro dia da semana que ele apareceu, quando a igreja certamente lá estava reunida, ele estava sozinho na ilha de Patmos, mas Deus estava com ele, como aconteceu ali com Jacó. Se nós formos ler aqui no versículo, na história de Jacó, no capítulo 32, quando Jacó luta com Deus, diz a palavra do Senhor que ele lutou, um homem lutou com ele, seria certamente, nós acreditamos que seja a pessoa do Senhor Jesus, que lutou com ele, e ele estava só, mas o Senhor o abençoou e o tornou, na verdade, um príncipe. E aqui lá na ilha de Patmos, este homem João estava só, e ele diz, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi uma voz por trás de mim, grande voz como de trombeta.
Ele estava só, mas o Senhor estava com ele. Meu irmão, minha irmã, nós nunca estamos sós. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, poderão em diversas circunstâncias, alguns quererem tornar-nos e provocarem-nos a ficarmos sós. Mas o Senhor nosso Deus foi aquele que disse: não é bom que o homem esteja só. E Ele, portanto, Ele veio para ser a nossa companhia. E na altura própria o Senhor está para nos abençoar. Os irmãos lembram-se que lá em João 20:11, Maria Madalena, quando foi ao sepulcro, é muito interessante, irmãos, nós meditarmos nestas situações, porque elas nos aquecem a alma e o coração, sabendo que, na verdade, Maria foi sozinha, Maria Madalena, ao sepulcro, foi sozinha, mas diz a palavra do Senhor, que ela sozinha, quando estava sozinha chorando, 2 anjos lhe apareceram. E quando nós às vezes estamos sozinhos, com alguma dificuldade, o Senhor aparece. Sabem o que é que o Senhor Jesus diz em João 16:32? São palavras de despedida de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz assim: eis que vem a hora, e é já chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis sós. Contudo, não estou só, diz o Senhor Jesus Cristo. Contudo, não estou só. Alguns podem nos querer lançar para ficarmos sós em qualquer situação. Mas é preciso sabermos, irmãos, que nós não estamos sós. O Senhor Jesus Cristo sofreu ao ponto que sofreu, como nós sabemos. Mas Ele diz: vós me deixareis sós. Os discípulos iam deixá-los sós, só o Senhor. Mas eu não estou só. Contudo, não estou só. Porquê? Porque o Pai está comigo. E porquê é que nós não estamos só? Porque o Espírito de Deus, se é que um dia o recebemos como nosso Senhor e Salvador, fomos selados com o Espírito Santo, com o Consolador. O Espírito Santo veio para ser o nosso Consolador em quaisquer circunstâncias. E, portanto, meus irmãos, por isso nós dizemos, o Senhor Jesus dizia, porque é que não estava só? Porque o Pai está comigo. Porque o Pai está comigo. E nós não estamos sós porque o Senhor está conosco. Eis estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, vamos ansiar por estarmos mais perto do Senhor Jesus Cristo. Vamos ansiar por estarmos mais a sós com Deus na nossa vida. Se negligenciarmos isto, não só nos vamos privar de bênçãos, como os outros irmãos também. Pois quando somos abençoados, irmãos, levamos bênçãos também aos outros. A igreja é abençoada. Nunca é demais, irmãos, salientarmos a importância de estar a sós com Deus. Devemos fugir de ficarmos sós sem o nosso Deus. Mas ficar a sós com Deus, estamos em boa companhia. No Salmo 118, o Senhor tem a ocasião de dizer assim, no versículo 6 e 7. O Senhor, dizia ao salmista, está comigo. O Senhor está comigo. Não temerei que me poderá fazer o homem. O Senhor está comigo, diz ele outra vez. Está comigo entre os que me ajudam. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. O Senhor está connosco também entre os irmãos que nos ajudam, que nos abençoam. O Senhor está connosco através desses. E por isso o salmista fala desta forma. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Por isso eu vejo cumprido nos meus inimigos que me odeiam o seu desejo. Louvado seja o Senhor. Por isso também a palavra do Senhor diz que
Nunca vi o justo mendigar o pão. Fui novo, sou velho, e nunca vi o justo mendigar. Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. Nunca estamos sós. A partir da altura que conhecemos o nosso Deus, nas nossas vidas, nunca mais. Porquê? Porque o nosso Deus é uma defesa para nós. Como fazem as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará os seus filhos, amparará Israel. É isto que ele diz. Ele é uma defesa. Ele é uma fortaleza. O Senhor, no Salmo 18:2, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Dizia o salmista. Quem tem Deus no seu coração, na sua vida, Cristo na sua vida, o Espírito Santo na sua vida, o Espírito de Deus na sua vida, realmente não fica só. Não fica só. Porque Deus disse que não é bom que o homem fique só. O Senhor, além de, na verdade, ser uma defesa para nós, uma fortaleza, Ele é também um esconderijo. Tu és o meu refúgio, Senhor, dizia o salmista no Salmo 119, 104. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. E lá no Salmo 91, os irmãos lembram-se. O Senhor, o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará, diz a palavra do Senhor. Isto é tudo promessas de Deus para nós, para que, na verdade, nós nunca pensemos sequer em que estamos sós. Parece que estamos sós, mas não estamos sós. Não estamos sós. Eu gostaria de lembrar aqui também um episódio da Palavra de Deus muito importante, que, na verdade, também na altura que estava meditando na Palavra do Senhor sobre estas palavras, ficar só, lembram-se de Elias lá no Monte de Horebe. Elias lá no Monte de Horebe também diz a palavra do Senhor que ele mesmo se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te. Quando ele estava só, desesperado. Vais à frente nesta história da palavra do Senhor. E ele diz assim, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Então é possível um homem de Deus e uma mulher de Deus por vezes se sentir só na sua fraqueza? É possível. Este homem também se sentiu fraco. Quando nós estamos em fraqueza, não devemos desesperar, porque o nosso Deus continua connosco. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele, nesta situação, diz a palavra do Senhor que Elias que tinha sido enviado por Deus para destruir todos aqueles idólatras do seu tempo, ele pensava que tinha ficado sozinho. Ele diz aqui: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E ele depois diz assim: e eu fiquei só. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus, que lhe apareceu naquela ocasião: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas. Deus manifestou ali a sua presença, gloriosamente. Depois vimos mais para baixo da história da palavra do Senhor. Também, diz ele, também conservei, diz ele, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram. Ele pensava que estava só. Deus depois lhe revelou que ele tinha 7.000 seguidores. Elias tinha 7.000 seguidores à sua espera para o apoiarem. Nunca estamos sós. Nunca estamos sós. Louvado seja o seu nome. Eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Ele disse isto 2 vezes ao Senhor. E 2 vezes o Senhor insistiu com ele e lhe mostrou que estava com ele. Portanto, irmãos, nós nunca ficamos sós. Ele é um refúgio para nós. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios 18:10.
Ele é um escudo. Salmo 33, 20. A nossa alma espera no Senhor, o nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra. Devemos alegrar no seu coração, no nosso coração. Lá no Salmo 84, versículo 11, o salmista diz: porque o nosso Deus é sol e escudo. O nosso Deus é sol e escudo. Portanto, irmãos, fujamos das sensações, das más sensações que podem trazer o ficar só, a sensação da solidão e da tristeza. Fujamos, esqueçamos, lembremos que o Senhor está connosco. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fonte. Não estáis sós, irmãos. Para terminar, vamos ler aqui no Salmo 34 estas palavras. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Não nos esqueçamos ainda, irmãos, lá no Salmo 31, o salmista diz assim: como é grande a tua bondade, Senhor, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recondito da tua presença, tu os esconderás, das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás, da contendas das línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Meus irmãos, esta foi a experiência de Davi, e esta também será a nossa experiência, se nós continuarmos a confiar no nosso Deus, naquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, Deus nos abençoe e nos ajude para sermos fortes nas ocasiões em que a nossa fraqueza se pode manifestar. Ficar só com o Senhor é muito bom. É o antegozo do céu, a presença de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Ainda fazer a nossa oferta para a obra do Senhor. Eu peço ao nosso irmão custódio que possa passar o saquinho das ofertas. A oferta é voluntária, como os irmãos sabem. Aqueles que estão lá em casa, se quiserem contribuir, também podem. Tem o IBAN, em que podem sempre fazer também a vossa oferta. Está no grupo do WhatsApp também, o IBAN. Então podem também contribuir caso desejem. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ora sempre, sempre, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem ganha almas para Cristo, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ganha almas para Cristo, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Amém.
mais alguns, entretanto, se juntaram no decorrer da nossa reunião, por internet, a nós, o nosso irmão Hermenegildo, lá em Angola. Um abraço, irmão, para ti e para toda a família aí em Angola. Também a Eunice Fonseca, lá em Barcelona. O Pedro Jardim, que já tínhamos falado, em Abu Dhabi também, está trabalhando. Também a Márcia Martins se juntou. Os teus pais estão aqui connosco, bem contentes por estarem aqui no nosso meio. Então, que possam mesmo aí em casa ter tido uns bons momentos de louvor ao Senhor e de conforto pela palavra do Senhor. E mesmo aí em casa, não estão sós. O Senhor está com cada um de nós, o Senhor está com cada um de vós. Também, antes de darmos graças ao Senhor e terminarmos com a oração, só fazer alguns anúncios. Em primeiro, à segunda-feira, recomeçamos por internet, em Zoom, os estudos da CIP. Estamos a falar sobre dons espirituais. À segunda-feira, em Zoom, às 21 horas. Nosso irmão Paulo Oliveira, lá da igreja em Guimarães, é quem nos está a dar estas aulas. São todos bem-vindos. Compartilharemos em Zoom, compartilharemos lá no nosso grupo do Facebook, bem, as aplicações são tantas, já estou a ficar baralhado, do WhatsApp, a ligação em Zoom. Também, à quinta-feira, costumamos estar juntos em oração, na reunião de oração, também por internet, também por Zoom, às 21 horas. Desafio todos a poderem estar connosco e temos ali uns bons momentos de oração, mas também no fim de convívio, em que podemos saber notícias uns dos outros. Também no próximo domingo estamos juntos novamente às 17h30. Dizer aos irmãos também que no fim da reunião, à medida que forem saindo, e vamos saindo faseados como é hábito, lá atrás a Sara vai estar com estes livros, está bem? Este é um bom livro, custa somente €1. Eu sei que muitos de vocês já compraram, alguns se calhar não. Como chego ao céu, como chego ao céu. Este é um bom livro que nós podemos oferecer a alguém a quem já falámos de Cristo. É um bom complemento para poderes oferecer, além do teu testemunho, para a pessoa poder saber como é que pode chegar ao céu, somente através de Jesus Cristo. Mas é disso que este livro fala. Então, €1 só. A Sara vai ter lá. Destes ainda há muitos. Agora, destes há 2 ou 3 só já. Este é onde está Deus neste tempo, neste mundo, neste tempo de coronavírus. Deste há 2 ou 3 só. €2,50. Isto vai aumentando o preço. Está bem? Mas não passa dos €5. Este é o último livro do nosso irmão Gil, lá de Angola, que há pouco estávamos cumprimentando. Ainda há 2 ou 3 também, €5, os irmãos podem apanhar lá com a Sara atrás, está bem? Portanto, é só para os irmãos terem que ler. Não quero que ninguém passe e que não tenha leitura para fazer quando estiver mais sozinho lá em casa, pode sempre ler um bom livro. Então, eu não sei, acho que não me esqueci de nenhum anúncio. Também os irmãos que estão reunidos agora à quarta-feira, não é, Fonseca? À quarta-feira, para aprenderem também algumas coisas acerca da palavra de Deus, algumas bases. Então é bom que possam estar lá com o irmão Fonseca, 21 horas também, o grupinho que tem estado. Vamos ficar de pé, vamos terminar com uma palavra de oração, está bem? Eu vou pedir ao nosso irmão David Vilhena que possa vir aqui à frente e que possa orar para nós. Pode ser, David, podes vir aqui. E depois de o David orar, vamos todos sentar, está bem? Que é para irmos saindo faseados, como eu dizia há pouco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na verdade, temos entendido, Senhor, a Tua presença nas nossas vidas. Temos percebido como a cada dia Tu nos acompanhas, como a cada dia, Senhor, Tu nos concedes aquilo que é necessário. E, ó Deus, na verdade, podemos dizer que não estamos sozinhos neste mundo, mas que, na verdade, Tu estás connosco. E, ó Senhor, a Tua presença
aqui esta tarde é, na verdade, o motivo da nossa reunião, do nosso culto, porque Tu és um Deus vivo e porque temos entendido perfeitamente a Tua palavra e queremos, na verdade, caminhar a cada dia com este Senhor que, na verdade, pôde dar tudo o que tinha, pôde dar a sua vida, pôde entregar-se para que agora nós que já não tínhamos direito a coisa alguma, pudéssemos ter vida e vida com abundância. Pudéssemos, na verdade, ser feitos Teus filhos, sermos agora uma família em Cristo Jesus, nosso Senhor. E, ó Deus, nos alegramos, porque é no meio desta família que nós podemos perceber como Tu ages e como Tu, Senhor, na verdade abençoas. Paizinho Santo, Paizinho amado, que na verdade os nossos corações possam continuar a exultar de alegria, de gozo, por esta bênção que Tu nos tens concedido. E, ó Deus, que na verdade na semana que se avizinha, que nós possamos, na verdade, ser testemunhas para os nossos vizinhos desta Tua presença inegável nas nossas vidas. Paizinho Santo, Paizinho amado, que na verdade recebas a gratidão dos nossos corações, Senhor, e o louvor que temos tributado nesta tarde. E que, ó Senhor, possamos, na verdade, ser sempre agradecidos. Bom Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo nosso encontro aqui esta tarde e que, na verdade, Senhor, também vais abençoar não só todos os presentes, mas aqueles que, na verdade, nos estão escutando, Senhor, pela internet, que nas suas casas, nos seus lugares, também possam sentir a Tua paz e a Tua bênção, que excede todo o entendimento. Bom Deus e Pai, obrigado por participarmos nas ofertas para as despesas da Tua casa, para o ministério, para a obra. E, ó Senhor, que na verdade, nesta semana que realmente se iniciou, nós possamos verdadeiramente ser revestidos do Teu Espírito e, ó Senhor, comunicar a Tua presença. Abençoa-nos e guia-nos para nossas casas. Te pedimos, Te agradecemos, no nome de nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, podemos sentar-nos, que estão aqui na casa de oração, se faz favor. E para aqueles que estão lá em casa, um adeus, até para a semana, ou até quinta-feira, às 9h30, em Zoom, está bem? Ou então até para a semana, às 5h30. Tchau, tchau, e uma boa semana para todos, está bem?